Saudações, auditório da TV Girassol. Seja bem-vindo ao Girassol Debate, rescaldo da edição 31 do Afrobasket, com vitória convincente da Seleção Nacional da Angola, triunfo na final diante do Mali por 70-43. Fazem parte deste painel Guabi Salvador, presidente do Clube Formigas do Kazenga. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Bravo. Boa noite aos companheiros de painel. Nelson Sardinha, futuro antigo poste da Seleção Nacional, que defrontou Michael Jordan e o Dream Team no Jogos Olímpicos de Barcelona em 92. Seja bem-vindo. Muito obrigado e boa noite. Carlos Diniz, técnico de basquete, de boa memória, me lembro da vitória em grande estilo na estreia de Gerson Lucani na seleção principal de Angola em 2015 em Brazzaville, no Congo. Saudações e seja bem-vindo. Muito obrigado, Bravo, e uma boa noite aos telespectadores da televisão da TV Girassol. É verdade, é um painel que se repete. Estivemos cá no passado dia 11, 10 mês de agosto, naturalmente um dia antes do início do Afrobasket, com crença do trio que me acompanha, algum ceticismo da minha parte por razões óbvias. Vamos agora olhar para este momento. 12 anos depois, Angola voltou a conquistar o título africano em séniores masculinos, vão vencer na final o Mali por categóricos 27 pontos de vantagem, 70-43. Com alguma descrença, há razões para isso, não é? Repare que em 2017 estão a trabalhar muito bem na base. Tem um atleta que é o Alpha Diallo, que é absolutamente excepcionais marcadores. O Sudão do Sul, apesar de não ter aparecido aqui neste campeonato africano com o máximo da sua força, mas veio com uma equipa altamente competitiva, deu-nos trabalho. Enfim, chegados à fase do mata-mata aqui em Luanda, os nossos rapazes tiveram competência, tiveram coração, tiveram coragem para enfrentar as imensas dificuldades desportivas dentro do campo e proporcionar-nos este momento de imensa alegria. Pronto, combinado com a conquista do título ontem, não é? Eu estou completamente combalido, os jogos colocaram-me doente, mas... Estamos todos lesionados, né? Eu sou... Peço desculpas. Eu sou Gilson Bango, estamos todos. É verdade. Doente de imensa felicidade, vivi intensamente os jogos na bancada, torcendo, vibrando pela nossa seleção nacional. Uma palavra de apreço aos nossos concidadãos. Verdadeiramente, o comportamento dos adeptos foi absolutamente incrível. Até reeditamos a velha ola espanhola, não é? Aquela celebração muito especial entre os adeptos. Enfim, havia uma conexão muito forte. Portanto, estava escrito nas estrelas mais cintilantes, que Angola seria mais uma vez campeã. E assim aconteceu. Nelson Sardinha Futuro sempre defendeu, durante a sua abordagem em relação à memória, numa traiçoa. Exato. Portanto, foi uma notícia que passou a largo, podíamos ter aproveitado o momento para relembrar. Portanto, falando propriamente da vitória e da crença, nós fizemos a antevisão com toda a informação que nós tínhamos disponíveis e a que não tínhamos disponíveis. Nós não estávamos no top 5 das tendências para ganhar o campeonato. Porque, quem faz esses estúdios, essas sondagens, tem também os seus interesses com relação à participação nos jogos de determinadas equipas em função das outras. O que eu quero dizer é o seguinte: a crença esteve em nós. Esteve em nós, porque quando organizamos um campeonato, portanto, é reunido aqui um conjunto de forças para que se alcance o objetivo primário, que é a renovação. E até porque nós já não temos, já disse aos colegas de painel, aqui, antes de começarmos, já não tínhamos mais tempo para perder campeonatos. Então, com a equipa que tínhamos, com o técnico que temos, que está cá no país desde 2021, uma seleção renovada, que começou por aí 2016, 2017, a renovação a sério, com o treinador G. Com os miúdos que já vêm do sub-16, sub-18, dos que lá estão,
Se tivesse ali o Glofat e o Jonathan Jungo, ias ter aí 8 atletas que vêm sendo acompanhados desde sub-16. E depois, os que foram potenciados fora, na diáspora, e os que cresceram na diáspora, vieram complementar um conjunto daquilo que temos hoje. Não tínhamos uma superestrela, tivemos um conjunto que soube defender muito bem, porque, se me lembro, há um treinador que gosta de dizer que os ataques ganham jogos, mas as defesas ganham os campeonatos. E esta tática surtiu. Jogámos feio, intenso, mas com um grande objetivo, que era ganhar o Afrobasket. Muito obrigado pela organização, muito obrigado, tanto o Governo de Angola, se ter engajado em aceitar o Afrobasket aqui. A nação precisava de algo num momento como este. O povo angolano, a família do basquete, precisa de momentos como este. São momentos como estes em que se eleva a autoestima do cidadão. São momentos como estes que produzem alguns milagres económicos e então temos que continuar a tirar partido desse tipo de realizações. Também devo agradecer à FAB, neste caso, pela realização e por ter corrigido algumas coisas que não correram bem, mas nós cá de fora nunca desistimos de acreditar que este grupo de rapazes pudessem ganhar. E foi essa crença que os levou ao patamar mais alto, que foi esta festa que nós estamos aqui a assistir. Carlos Luís, se é que eu me lembro bem do que disse no passado dia 11, o treinador Pepe Claros mudou bem o basquetebol africano e Carlos Luís já defendia que Pepe Claros, em função dos jogadores que chamou para o Afrobasket, apostou numa equipa com grande poder físico para poder vencer a competição no desgaste dos opositores. Claro, e há uma outra questão aqui que é preciso nós esmiuçarmos. Primeiro é preciso perceber que 90% ou 100% das seleções que participaram nesse Afrobasket foram pedras de surpresa, mas foram pedras de surpresas porque assim quiseram ser apanhadas, por uma simples razão. O deserto que Angola passou convenceu-os que Angola não tinha probabilidades nem possibilidades de ganhar. Aliás, vieram para Angola apenas para passear a sua classe e nunca acreditaram, porque nós tivemos aqui, de facto, em meio século, ganhamos 12 títulos. Mas depois tivemos um defeso de quase 8 anos a 10 anos sem ganhar. Convenceu os nossos adversários que nós tínhamos desaparecido, o império caiu, mas há impérios que sabem renascer das cinzas, como a Fênix fez. Mas há um aspecto importante que é preciso dizer. O selecionador nacional angolano também preparou uma surpresa para os seus adversários. Não foi buscar aquele basquetebol angolano tradicional, pautou pelo basquetebol que se disputa em África. Fez crescer a seleção de Angola. Pela primeira vez estivemos em campo contra o Mali com uma média superior do Mali de altura. Isto nunca aconteceu na história e no passado era quase impossível. Ou era ridículo pensar até. E se formos pensar nos 7 bases de cada seleção participante desse campeonato, o nosso 7 base, não é? Que para nós até não acho que não tínhamos um 7 base, tínhamos um 12 base. Este 7 base da Angola equilibrava na média de altura com as seleções mais altas do continente. E se formos ver a média de peso, até aí nós surpreendemos. Esse fator combinado com a qualidade defensiva da seleção nacional, o aumento do peso, altura, envergadura e a qualidade defensiva que o treinador preparou, não é? Fez uma máscara que os nossos adversários nunca perceberam que Angola, de facto, hoje, não é? Consegue defender acima da média em relação aos outros componentes. E olha, há um outro dado importante. No basquetebol que se pratica hoje no mundo, transversalmente, a defesa homem a homem é um recurso. Angola não recorre. A Angola defende homem a homem como norma. Isto também foi um paradigma, é a mudança do paradigma. Teve o selecionador nacional a capacidade de perceber como é que eu vou lutar para o título. E percebeu uma coisa muito simples. Isto hoje não se faz no mundo. Fez Angola. Atualmente ninguém usa homem a homem campo inteiro como norma defensiva. Usa-se a defesa homem a homem como um recurso.
uma mudança de estratégia no decorrer da competição. Mas Angola não, era aquela base. E nenhuma delas conseguiu perceber. Eu vou dar um exemplo. Cabo Verde teve durante 17 minutos o Ivan Almeida a jogar a 1. E o Ivan Almeida nunca foi lá para baixo com o Gilda a defendê-lo. Não havia estratégia para aquela situação. Ele, claro, tem um jogador mais alto a jogar a 1, mas não criou o sistema tático ou o dispositivo que o Ivan pudesse tirar proveito. E se calhar, ainda que o fizesse, Angola sabia defender espaçadamente com pressão em cima, mas também sabia como se fechar. Era uma concha. A famosa defesa Shell, que hoje até já não se usa, mas Angola voltou a fazer. Esse aspecto tático defensivo, que Angola baseou o seu jogo, que foi uma surpresa para os nossos adversários, eu apercebi-me contra a Espanha de outra vez e contra a Argentina. O sinal claro que nós podíamos ganhar o Afrobasket foi exatamente aí. E que depois algumas convocatórias passavam despercebidos na nossa compreensão basketbolística. Mas, no fundo e no fim, o fruto fomos campeões africanos, com um novo paradigma. Claro, com um novo paradigma. Agora, temos a criar sustentabilidade para que esse paradigma dê mais frutos e que nós consigamos perceber que no futuro somos o alvo a bater. Luís Salvador, esta gripe, né? Muito comum. Já agora falou-se muito da organização. Há episódios que no princípio mesmo na cerimónia de abertura que deu lugar ao primeiro jogo do Angola diante da Líbia, muitas figuras como Luís Costa ligado à Federação, Silvio Lemos, não tiveram convite e outras situações. A imprensa também teve dificuldades de ter credenciamento. Será que estes atropelos na organização mancharam o bom nome de Angola no que diz respeito à organização de grandes competições? De alguma forma, foram situações constrangedoras que aconteceram. Felizmente, no início da competição, e nós a organização do evento teve 10 dias para ir melhorando. Por acaso, hoje tive a possibilidade, a oportunidade de falar com alguns oficiais da FIBA África, não é? Que estiveram aqui presentes na organização, e realmente esta ideia nos foi transmitida, que efetivamente houve dificuldades iniciais, dificuldades sobretudo operacionais. Por exemplo, aquela situação do placar eletrónico resultou do facto de o material ter chegado muito na véspera e ter sido montado praticamente um dia antes do início da competição, sem tempo oportuno ou sem tempo útil para os técnicos se adaptarem ao software, enfim. Bom, mas felizmente, com o decorrer da prova, quer aqui, quer no Namibe, todas essas situações foram ultrapassadas e, não obstante esses precalços, a avaliação é positiva. Eu recordo-me que quando a FIBA África decidiu atribuir a Angola a possibilidade de organizar esta competição, inclusivamente com o Marrocos também tinha um interesse especial em organizar, a oferecer um prémio financeiro à FIBA superior, uma das razões, para além de ser um ano simbolicamente relevante para Angola, 50 anos de independência, e nós somos um país expressivamente do basquete em África, esse fator pesou bastante, foi o facto de Angola já ter demonstrado em edições anteriores dois aspectos muito relevantes, né? Que é a qualidade das infraestruturas, e penso que isto ficou devidamente salvaguardado, e a capacidade organizativa do país. Bom, havia também um pouco a expectativa de ter um campeonato com o mesmo nível, com o mesmo padrão de 2007, mas são contextos absolutamente sociais, económicos e financeiros do país absolutamente distintos. Em 2007, naquela altura, peço desculpas, o barril de petróleo, por exemplo, que é a nossa principal fonte de renda, estava a rondar os $100, não é? Pronto, hoje é outro contexto, não é? Que o país tem menos capacidade financeira, mas ainda assim fizemos algo que não é muito comum em África. Organizamos em 2 cidades, distanciadas a perto de 1000 quilómetros uma da outra, e correu tudo sem constrangimentos. E dentro do campo foi o que se viu, não é?
Eu, por acaso, há um aspecto que o Nelson referiu, o velho chavão que se diz que as defesas ganham os campeonatos e os ataques os jogos. Realmente, um aspecto que me deu confiança foi quando se concluiu a primeira fase, todos os grupos. Eu reparei que a Angola foi a única equipa que não sofreu mais de 200 pontos ao fim dos 3 jogos. A Angola sofreu 185 pontos e todas as outras sofreram para lá de 210 pontos. Eu disse, isto aqui, apesar de não estamos a praticar um basquete tão deslumbrante, parece ser um indicador muito positivo e que nos poderá levar ao título. E depois, olhando para as estatísticas finais, essa questão da defesa é inquestionável. A Angola liderou o número de faltas. Aqui o professor Diniz diz que a Angola é uma equipa bruta, mas pronto, sem violência, sem virilidade, mas a Angola condicionou bastante os adversários com recurso à falta. Foi a equipa que mais faltas fez. Os Estados Unidos joga assim também. Exato. E mais do que isso foi o número de recuperações. Roubos de bola também lideramos. Foram esses itens essencialmente defensivos em que a Angola esteve melhor do que todas as outras. Agora, há outros aspectos técnicos relacionados ao jogo em que temos também que realmente que melhorar, não é? Isto é um momento de celebração, de festa, mas depois há que se fazer um balanço do ponto de vista técnico, não é? Com olhos de ver e olhar para aquilo que realmente os outros países estão para os aspectos em que os outros países estão furos acima de nós, não é? E montamos uma estratégia para irmos melhorando. Nelson Sardinha, o setor em que sempre atuou. Nelson Sardinha, futuro. Já se falava disto de 89. Vou ouvidos muitos anos, por aí quase 40 anos, né? Já vamos aí em 36. O futuro é agora, né? E falava-se, Nelson Sardinha, 2,04 metros, o futuro era mais alto de todos naquela altura e agora concretizou-se o que já se perspectivava. Os nossos postos agora têm 2,06 metros, 2,08 metros e estão acima dos 100 kg. Lembro-me de estar a olhar para o professor Vitorino a ver o jogo e quase que lia os pensamentos dele. Se eu tivesse, como ele dizia, essas pacaças na altura, ninguém me parava. Peço perdão. É com satisfação que nós temos mais volume, mais altura, mas também temos uma coisa boa. Nós nos entregamos como fazíamos antigamente. Hoje temos trabalhadores a sérios no campo. Dá gosto de ver quando queremos recuperar a bola para seguir marcar. Mas o que nos caracterizou de verdade aqui, e começámos a olhar, após a primeira fase, começámos a olhar para as estatísticas e a fazer contas, tanto com os cruzamentos e outras contas que se fazem para lá. Os treinadores, o Carlos Diniz é bom nesta área. O treinador faz contas, pega na calculadora e começa a fazer contas com os cruzamentos e em função aquilo que a equipa produziu numa determinada fase. Então começamos a ver, 3 jogos, 3 vitórias, está bom. Número de pontos sofridos, nós obrigamos as equipas a marcarem muito poucos pontos. Nós ganhamos muitos ressaltos, recuperamos muitas bolas. Portanto, isto no capítulo desportivo. Estávamos basicamente a começar a crer que podíamos ir mais longe. No capítulo organizativo, começámos a ter algumas dúvidas porque nem tudo estava a correr bem. Nós temos uma longa tradição de realizações. Basquetebol. Nós temos boas infraestruturas, nós temos já uma tradição de bem receber as pessoas quando vêm para cá. E um evento desta natureza prepara-se desde a altura em que a FIBA Afrique decidiu, não vou dar isto ao pessoal do Magreb, vem para Angola. Ok. Aí começou aquele jogo que nós, ao nível de dirigismo desportivo, bem o conhecemos, que é o jogo de bastidores. Fazer tudo, mas tudo que está ao alcance de quem organiza, para que as coisas corram de feição. Perdão. Eu sou game director
pela FIBA Afrique, curso feito em 2016. Existem regras... Diretor de jogos, de Diretor de competições, não é? Exatamente. Isto que se passou cá é um modelo que a FIBA Afrique criou para a realização de jogos em qualquer parte da África. É preciso que quem se candidate e quem fique com a organização cumpra os requisitos necessários para que se consiga realizar jogos. Então, nós já temos essa experiência. Era na altura em que deviam começar com as equipas multidisciplinares trabalharem intensamente para olearem a máquina, porque algumas engrenagens realmente falharam. O bom é que foi alcançado o objetivo primário, conforme disse anteriormente, e então não vamos dizer que vamos esquecer, mas não se vai falar tanto como se nós não tivéssemos alcançado esse mesmo objetivo. Fica agora as recomendações, um resumo de como correu a prova, em termos organizativos, vão ficar muitas recomendações, vamos levar alguns puxões de orelhas, normal, e não tornar a repetir. Mas agora, Carlos Vinícius, como é que se pode explicar bem apenas um base de raiz, Childo Dundão, 1,67 m, a tal exceção, a regra, depois dele, creio que vem já o Gerson Mecânico em 93, uma equipa só com um base nato, sem um 3 de facto tradicional. Como é que se explica que Angola consegue ganhar esta Afrobasket com uma ligeira facilidade? Os jogos fáceis, deduzo eu, pelas nossas contas, não é? O primeiro, frente à Líbia, e o último ante o Mali. Pelo meio, todos jogos muito equilibrados. Olha, eu acho que é uma pergunta, obviamente, feliz, e vou dar uma resposta vaidosa. Somos angolanos, somos campeões da África e temos 12 títulos em meio século. Chicago Bulls só tinha um base de raiz. E Angola, na sua trajetória, ganhou N títulos com um ou nenhum base de raiz. O Armando não era base de raiz, o Paulo não era base de raiz. Base de raiz... Nem o Lutonda. Nem o Lutonda, quer dizer, nós não saímos da nossa praia, por assim dizer, nós fizemos aquilo que sempre fizemos. Isso ter 2 bases de raiz, hoje praticamente as equipas não têm. E como as equipas hoje também não têm aquele posto tradicional, o tal central, está a desaparecer na história do basquetebol. O basquetebol tem vida própria e há que acompanhar. Mas nesse quesito, Angola não inventou nem fez nada ao contrário. A nossa habituação de vermos uma seleção baseada em jogadores de 1,80 m a 1,96 m, fez com que nós olhássemos para essa seleção com desconfiança. E pensávamos assim, olha, mas não está aí. Eu fui selecionador nacional e tive também um base de raiz só. E porque é norma mesmo. Isso desde que o Chicago apareceu, é norma. Um não tem outro um no campo, no banco. Tem um 2,5 ou um 3,5 que vai à mesma posição. Eu também tentei usar o Luquen a 1. E é necessário, por vezes. Em Cabo Verde, contra nós, teve o Ivan Almeida, de início, a 1. Isto não foi nenhuma... Angola não fez nada demais, foi a nossa suspeita. Nós suspeitávamos, não estávamos crentes naquilo que vimos, temos que reconhecer isso. Não estávamos crentes naquilo que vimos, então começámos, se calhar, à procura de bodes expiatórios para o insucesso. Uma das situações que tivéssemos insucesso seria a situação de base. Mas nós nunca tivemos 2 uns. Há quem diz que 2 bolas é batota, 2 uns que o basquetebol moderno também é batota. É o outro tem que conseguir fazer 2 posições, tem que fazer 1 e 2. E os bases mais famosos da nossa história, o próprio Carlos Almeida foi muitas vezes usado a 1. E depois era 1, para mim, que mais defendeu em África até hoje. E agora vem o Gildo, que substitui claramente, mas é 1 de raiz. Por aí nós temos conversados. Agora, o que eu gostaria de realçar aqui é que esta equipa, esta seleção de Angola, não é? Ganhou o Afrobasket como sempre ganham os outros, com uma qualidade defensiva acima da média. Só que desta vez essa qualidade foi acompanhada de músculo, de altura, não é? E isto criou aqui um problema aos nossos adversários. Não éramos só nós angolanos que tínhamos a impressão de que, de facto,
a seleção estava descaracterizada, como os nossos adversários também acreditaram nisso. Mas acredito que os treinadores todos angolanos, depois de verem o jogo que Angola fez com a Espanha, se não estou em erro, há 4 meses atrás, ou 3 meses atrás, que perdemos ali por 2 ou 4 pontos. E os 2 jogos que Angola fez o jogo que Angola fez com a Argentina, estava claro e evidente que os nossos adversários teriam um problema muito sério. E foi mesmo esta qualidade defensiva que Angola imprimiu neste campeonato que nos faz pensar que ganhamos como sempre ganhamos. Agora digo, se tivéssemos 4 ou 5 jogadores de 1,90 m, se calhar a qualidade técnica, aquela que nos habituamos, aquele refinamento dos jogadores dessa média de altura teria aparecido. Mas olha, hoje, no basquetebol, os jogadores que têm esse refinamento têm mesmo 2,04 m, 2,05 m. O basquetebol tem vida própria. Os dribladores hoje têm 2 metros. 2,06 m, 2,07 m. E isso fez com que pairou no ar a desconfiança comportamental da seleção. Mas que, felizmente, o senhor selecionador soube, de facto, com precisão, criar um modelo que nos deu a vitória e, desde já, felicitá-lo e agradecer como angolano e também felicitar os jogadores angolanos todos pelo outro aspecto importante aqui. A única seleção africana que tem na sua equipa jogadores feitos no continente africano com responsabilidade de tempo de jogo é a seleção de Angola. A diáspora das outras seleções africanas são de jogadores formados desde os 7, 8, nascidos lá fora. A nossa seleção fez com que o continente africano, os formadores africanos ganhassem. Por quê? Porque o Gilde é made in Angola, não é? O Luquet é made in Angola, o Bruno foi para a NBA com 19 anos, formação angolana. Não há nenhuma outra seleção africana que poderá mostrar 7 jogadores campeões, não é, no futuro, no continente africano, que os jogadores foram feitos no continente africano. Nós temos essa vantagem, que é orgulho para todos os jogadores angolanos, para todos os formadores de basquetebol angolanos. Porque nas outras seleções, esse paradigma, esta situação não acontece. Mesmo o Mali, que tem um projeto que começou com um grupo de jogadores muito novo, esses jogadores, desde os 8, 9 anos, que tiveram muitas experiências estrangeiras. Não é o caso da Angola. Por isso, estamos conversados nesse sentido. E esta mesma caracterização defensiva, que é de berço da Angola, surgiu com naturalidade. O Seleção Nacional não inventou nada. Foi buscar algo que é nosso, é intrínseco da nossa forma de praticar basquetebol e potenciou com altura e peso e tivemos êxito a mesma. Gabi Salvador, no decorrer da competição, mais em relação aos Jogos de Angola, até a Proloc, o comitê organizador do Afrobasket, o comitê local, deu uma conferência de imprensa por causa da falsificação de bilhetes. Parece que não houve a segurança necessária na qualidade dos bilhetes para impedir ações de fraude. A procura foi imensa. Felizmente, este campeonato africano despertou um interesse muito grande. Tanto é assim que a FIBA África, nos Jogos de Angola, sempre fez questão de celebrar o número de assistência. 12.700 espectadores em cada um dos jogos, e a FIBA Mundo, não é? Celebrou este facto. Então, são situações que, pronto, acontecem nesse tipo de eventos, não é? Mesma circunstância ter havido alguma especulação. Houve até pessoas que foram detidas, não é? Que compravam os bilhetes a 1.000 e revendiam-nos a 5.000, 10, 15.000. Peço desculpas. É a economia a circular. À margem da lei, quando foi assim, houve pessoas que foram detidas, inclusivamente. A falsificação também é crime, mas tudo isso resultou do grande interesse pela prova, sobretudo os Jogos de Angola. Mas eu tive a oportunidade de ver também, mesmo quando a nossa seleção não estivesse a jogar, sempre tivesse disponibilidade, eu fui ao Arena e realmente não me arrependo. Este campeonato africano foi um espetáculo.
tivemos a oportunidade de ver em exibição atletas de elevadíssimo nível. Por exemplo, os dois bases, o 01 e o 02 do Senegal, o Jean-Jacques Boissy, que foi MVP da BAL, e o Branco Badiou, muito bons jogadores. tinha lá um poste, o melhor saltador. É verdade. O melhor dos tampões. É verdade. E Boubaji, 2,11 metros. Para Ainda nós- bem que não encontrávamos o Senegal. Sim, Né? sim, sim. Não, isso só mesmo a circunstância concreta é que diria, né? Eu gostaria de ter visto um jogo Angola-Senegal, que é uma equipa diferente, não é? Com múltiplos recursos técnicos, enfim. O Mali livrou-nos do Senegal. Sim, com certeza. O Mali fez um caminho, diria quase que às escuras, não é? Um caminho tortuoso e chegou à final. É uma seleção remanescente da vice-campeã do mundo em 2019. Curiosamente, no Mundial de Sub-19, na final, este Mali, a maior parte deles, dos jogadores, perdeu frente aos Estados Unidos na final. É verdade. Mas aqui no Afrobasket ficaram em terceiro, não é? Tendo perdido no seu grupo, não é? Tendo perdido com o Egito, com naturalidade. com o diante Senegal do Senegal, ganharam a Uganda e quando ninguém dava por eles, venceram a nossa Guiné-Conakry, que era encarada como a favorita, não é? E depois a super favorita, a Costa do Marfim, também, nos quartos de final. Repare, isso foi tão competitivo, ao ponto de todas as equipas que se classificaram em primeiro lugar nos respectivos grupos, apurando-se diretamente para os quartos de final. Com exceção de Angola, todas as outras perderam. A Costa do Marfim cruzou com este Mali e perdeu. E depois foi O Egito perdeu frente aos Camarões. Não é? Sim. E depois foi o cruzamento do Mali diante do Senegal, com quem já tinha jogado na primeira fase e perdido por 10 pontos, e venceu e chegou à final. Após prolongamento, não é? Sim. Foi só para ver o quão competitivo foi esta prova. Eu, a dado momento, conversando com os nossos companheiros do basquetebol, eu cheguei a dizer, olha, tudo nos pode acontecer nesta prova, antes do jogo contra Cabo Verde. Podemos, eventualmente, perder e ficar em oitavo na classificação final, ou ir até o fim e sermos campeões. E realmente, não só tivemos a sorte do jogo, mas tivemos a capacidade, a inteligência, a frieza para ganhar aqueles jogos apertadíssimos que tivemos. Contra Cabo Verde foi dificílimo, contra os Camarões pior ainda. Peço desculpas, tivemos largos momentos da partida em desvantagem pontual e foi uma ação milagrosa. O Abu marcou um único ponto, não é? E foi precisamente o único que o país precisava para chegar à final, não é? Muito recentemente, ainda na semana passada, a meio da semana passada, a FIBA Mundo organizou cá em Angola uma cerimónia de condecorações. Exatamente. Aliás, todos os ex-presidentes das federações nacionais, da Federação Nacional de Basquetebol, foram tributados pela FIBA e outras personalidades da FIBA Mundo, como Kotleba, Coach Kim. Enfim, foi uma cerimónia muito bonita. E nas intervenções feitas, quer pelo Dr. Alfonso Bilé, quer pelo presidente da FIBA África, Aníbal Manav, destacou-se realmente esse aspecto da elevada competitividade, da imprevisibilidade dos resultados, do equilíbrio absoluto peço desculpas, entre os vários contendores. Então, tudo isto, a qualidade dos atletas que estiveram aqui em Angola, representando os mais diversos países, o equilíbrio absoluto entre as mais diversas equipas, despertou um interesse, não é, muito acentuado por esta competição. Então temos que nos dar por felizes, não é? Porque ao fim de 18 anos temos tido a capacidade, e num ano tão especial para Angola, não é, para atrair a competição aqui para o nosso país e por termos tido a oportunidade de ver realmente muito bom basquete. E fica uma lição para todos nós, peço desculpas, Bravo, fica uma lição para todos nós envolvidos com o basquetebol, que realmente a qualidade do espetáculo é um ativo. Se nós aqui nas nossas provas internas tivermos a capacidade de proporcionar
bons jogos, jogos equilibrados, com boa execução técnica, isto vai atrair público, vai garantir visibilidade. E esta simbiose de fatores há de atrair patrocinadores, parceiros e toda a gente ganha. Eu estou plenamente convicto deste facto. Nelson Sardinha, durante a competição, Bruno Fernando foi muitas vezes criticado. O perfil que temos de Bruno é que é de facto uma espécie de Dennis Rodman na moda angolana, né? Se calhar mais pontuador, mas é um poste defensivo de facto. Nós estamos habituados a postes do seu perfil. Jean-Jacques atacavam e defendiam com a mesma intensidade. Como é que analisa o comportamento de Bruno? Que no fim, né? Muita gente diz também que se Gilson Bango não se tivesse lesionado, Bruno não estaria no 5 ideal do campeonato. Bom, a beleza do basquetebol é a imprevisibilidade, quer dos jogos, quer das ações dos jogadores. Mas, perdão, a este nível, a este timing, os jogadores têm que estar preparados para darem 100%, 110%. Notou-se que, em determinados períodos do jogo, o Bruno estava em déficit. O treinador, em algumas partes, inteligentemente, soube o tirar para ele ver o jogo a partir do banco e despertar e lhe fazer explodir, porque o Bruno é um excelente jogador. O Bruno tem qualidades que o levaram à NBA, por isso não se pode menosprezar a importância do Bruno naquela equipa. Até, aliás, porque ele é dos elementos mais motivadores, ele é o elemento a quem a equipa deposita uma confiança enorme no fator defensivo, porque com aquela envergadura, falo por experiência, que o jogador mais alto em campo, a equipa toda confia nele para quê? Os ressaltos, os tampões, bons bloqueios e, eventualmente, pontos, bolas fáceis. E não haver muita complicação. Faltou em alguns períodos, esperávamos mais do Bruno, isto é verdade, esperávamos mais do Silvio, isto é verdade. O Bango apareceu como ele sempre fez, que é um jogador muito móvel, que é um jogador que aparece com explosão e surpreende os seus defensores com a rapidez, execução, mudança de ritmo e direção e salta muito bem. Mas, voltando atrás, esperávamos mais do Bruno no capítulo, primeiro, defensivo e depois que ajudasse a equipa no ataque. Não estava a acontecer em determinados períodos de jogo. E foi evidente no jogo contra Cabo Verde. Nós sofremos por ver a prestação do Bruno diante de Cabo Verde. Esperávamos mais dele. A confiança depositada nele foi enorme. As expectativas, então, uau, este vai ser o nosso guardião, e então ele não estava a conseguir fazer o seu jogo. Felizmente, o treinador fez-lo descansar bastante, para poder depois, no fim, aparecer fazendo algumas coisinhas e repousar bem para no dia seguinte fazer o jogo que fez, que nos deixou bastante satisfeito. E na final também teve uns altos e baixos, mas acabou por compensar. É para dizer que nós temos matéria-prima para mais 4 anos com esta intensidade. A nossa média de idade, os 24 anos, vamos aguentar mais um ciclo. E então, não temos só o Bruno, temos mais jogadores na formalha, nos clubes, com menos idade, para os substituir no devido tempo. Então, Bruno, daqui a pouco, vamos começar a pensar, bem, como vamos renovar esta seleção, a partir de onde? E quando os treinadores começam a fazer as equipas, está aqui um treinador, eles começam por onde? É por ali, onde se começa a formar a equipa. Então, Bruno, dou-lhe os meus parabéns, conseguimos ser campeões. Em alguns momentos não esteve bem, mas acabou cumprindo para aquilo que lhe foi destinado. E os meus parabéns ao Bruno. Momento para fazermos o intervalo neste girassol debate em relação ao Afrobasket. Voltamos daqui a pouco com mais nuances desta competição que deu o 12º Campeonato Africano
à Angola. Analisar o Afrobasket, conquista da Seleção Nacional pela 12ª vez da prova continental. Para já, Carlos Diniz, ao longo da competição, fruto da defesa aguerrida da Angola, a equipa da Angola mais faltosa e também com maior poder de recuperação, falou-se muito que a arbitragem terá protegido a Angola, principalmente nos duelos frente a Cabo Verde e diante dos Camarões. Olha, de facto, há aqui uma observância dos aspectos técnicos que por vezes os treinadores têm que ser astutos. Por vezes nós não mudamos taticamente para melhorar o nosso jogo. Também mudamos às vezes a nossa forma de jogar para condicionar os árbitros. Como? Se Angola me está a defender em cima e o árbitro permite, eu também vou defender em cima Angola. Também era uma variante que o treinador cabo-verdiano, o treinador maliano, o camaronês podia usar. Porque, de facto, se os árbitros forem punir quem defende com agressividade constantemente, que também faz parte do espetáculo, porque os títulos ganham-se a partir da defesa e não a partir dos ataques, não é? Não teria espetáculo nenhum, o jogo não prestava. Angola conseguiu ganhar o campeonato, obrigando as outras equipas a produzirem menos do que aquilo que estão habituadas, porque Angola sabia que tinha um déficit de qualidade ofensiva em relação a elas. E se Angola fosse fazer o jogo, ela por ela, ofensivamente, nós não seríamos campeões. Angola pegou a outra parte do jogo de basquetebol, que são 24 segundos a atacar e 24 segundos a defender. Nos seus 24 segundos defensivos, Angola apostou as fichas todas. E claro que os árbitros apitam, antes de mais, o equilíbrio da competição. Ora, quem não leu o que estava-se a passar foi quem perdeu. Agora, também se calhar não leu e não fez porque não treinou para isso. Vieram preparados para o campeonato de passeata técnica ofensiva. E Angola criou um ritmo, uma qualidade com o seu público no seu campo que saiu perfeitamente. Agora, eu acredito que os outros países africanos todos, em relação a essa culpabilização dos árbitros, estão a esquecer de uma coisa. O país africano que mais títulos ganhou é o que mais defende em África. E não fugiu à regra. Ora, só que, desta vez, em vez de ser aquela defesa a partir do meio campo, desta vez estendeu, foi lá para frente. Quantas vezes vimos? Angola passou, em alguns jogos, quase 24 ou 18 minutos a defender a campo inteiro. É preciso ter capacidade física. Pois o jogo de basquetebol também é físico. Todas essas equipas treinaram e prepararam-se. Ora, isto é falta de visão, é falta de estratégia. E depois é assim, o fator casa existe em qualquer modalidade. Por isso é que os campeonatos normais internos têm uma primeira volta na minha casa, outra volta na casa do adversário. E os fatores internos condicionam. Mas eu não vi árbitro nenhum a marcar ponto por Angola. Eu vi Angola quase a perder com os Camarões. Eu vi Angola quase a perder com Cabo Verde. Ora, e eu pergunto, então, árbitros que condicionaram os outros, deixaram aproximar assim tanto? Agora, eu vi que na leitura, na abordagem do campeonato ensino global, não é? As outras seleções menosprezaram a qualidade defensiva da Angola. Porque tiveram dias de descanso e os jogadores podiam, nesses dias de descanso, reajustar a sua qualidade defensiva, dando mais que Angola impôs um ritmo na competição. Fez com que os tais lançadores que tinham melhor médias que nós, os tais dribladores, os tais jogadores cerebrais, não tivessem a mesma velocidade mental em relação à sua pressão defensiva. Isto sim seria, aí dizermos que sim. Agora, se é só para culpabilizar os árbitros, eu também posso dizer que o Gil Dundão, sempre que saiu em drible, os árbitros deviam marcar 4 faltas a favor de Angola, porque havia sempre uma paragem que sempre passou em quarto homem, também sofreu faltas. Eu não vi, não me lembro, o condicionamento dos árbitros. Vi sim uma falta de visão estratégia dos meus colegas como treinadores, que não quiseram acreditar naquilo que viram e não perceberam que era preciso também fazer. Dar a Angola a experimentar do seu próprio veneno. Ninguém fez. E vou ser repetitivo, se calhar não fizeram, porque sabiam de antemão que não prepararam-se para isso. E vieram jogar o Campeonato da África no único país do mundo, no único país africano. Ganhou todos os campeonatos a defender, nunca foi atacar. Embora tivéssemos jogadores com muita qualidade.
O que o Jean-Jacques defendeu nesse continente é superior àquilo que o Jean-Jacques atacou. Mas isso é verdade. O que o Almeida defendeu nesse continente é mais do que aquilo que o Almeida atacou. Mas as pessoas não... Epá, os outros treinadores chegaram aqui e eram favas contadas. Pois, os 12 ou 18 anos que Angola passou no deserto, cegou-os mentalmente e taticamente. Só por isso, deixai usar-se em paz. Enquanto isso, vale dizer que nas premiações do Afrobasket 2025, 2 jogadores angolanos foram distinguidos. O poste Bruno Fernando faz parte do 5 ideal da competição, tal como o base Childo Dundão, que foi eleito MVP da 31ª edição da prova continental. O base angolano Childo Dundão, pequeno, grande jogador de 27 anos, 1,67 m de altura e 68 kg, foi eleito o MVP, jogador mais valioso do Afrobasket 2025. O principal obreiro do 12º título africano para Angola teve eficiência de 15.0. Childo, dono de uma estrutura mental fantástica e grande técnica, por jogo obteve médias de 15,7 pontos, 2,3 saltos e 5,8 assistências. Childo Dundão também faz parte do 5 ideal do Afrobasket na condição de base. Extremo base, Bankou Badio do Senegal. Extremo, Maman Koulibaly do Mali. Extremo poste, Aliou Diarra do Mali. E poste, Bruno Fernando de Angola, de 27 anos, que mede 2,6 m de altura e pesa 69 kg. Bruno, o lutador de tabelas, teve eficiência de 11.7 e por partida obteve médias de 7,8 pontos, 7 ressaltos e 0,8 assistências. Melhor cestinha do Afrobasket foi Bankou Badio, extremo base do Senegal, com 139 pontos, uma média de 19,9 pontos por partida. Bankou Badio também foi o triplista mais certeiro, com média de 8,3 triplos por jogo. O melhor ressaltador foi o poste do Mali, Aliou Diarra, com 68 ressaltos, uma média de 9,7 capturas por partida. O mais perfeito nas assistências foi o base do Mali, Siriman Kanouté, com média de 7,6 passes produtivos por duelo. O melhor nos roubos de bola foi o base da Nigéria, Caleb Agada, com média de 3,8 recuperações por jogo. E o mais interventivo nos tampões foi o poste do Senegal, e Boba Adji, com 4,2 contestações por partida. Este momento mágico para Angola e naturalmente para Childo Dundão na condição de MVP, jogador mais valioso. Angola com 2 jogadores no 5 ideal e também Bruno Fernando. Para já, é surpreendente Childo Dundão, Guabi Salvador, chegar a MVP do campeonato, jogador mais valioso, ou pelo que nós conhecemos do rapaz, já contávamos que isto fosse acontecer? Não, já contávamos, com certeza. Aliás, eu lembro-me na ocasião em que estivemos cá, aqui o companheiro Nelson teceu rasgados elogios a capacidade especial do Childo. Pequenino de tamanho, não é? Mas realmente um gigante em termos de confiança, ou diria assim, em termos espirituais, como disse o poeta Manuel Rui Monteiro, que já lhe dedicou uma crónica publicada no Jornal da Angola há uns anos. Eu próprio também já dediquei uma crónica para o Childo, o super-herói improvável. Ele tem todo o mérito, tem todo o direito de se configurar ou de estar no panteão das pessoas especiais da nossa terra, porque aquilo que ele nos proporcionou foi realmente extraordinário, não é? Junta-se, creio que, ao Miguel Lutonda, que ganhou 2 vezes, 2001 e 2003. Também 2 vezes, Carlos Moraes em 2013 e agora o Childo Dundão, portanto, que escreveu com letras douradas, não é, o seu nome na história do basquetebol angolano. Foi realmente muito corajoso. Eu estou-me a recordar dos momentos da mais absoluta aflição, em que aparentemente estávamos sem soluções ofensivas, diante de Cabo Verde, fundamentalmente, em que o Childo Dundão, dono e senhor de 30 pontos,
teve que desbloquear a situação e carregar-nos às meias finais. Portanto, foi mais do que merecido e nós já perspectivávamos, não é? Em função daquilo que ele tem feito, quer ao nível do seu clube, quer ao nível da própria seleção nacional, que ele fosse ter um bom desempenho. E, felizmente, graças à sua capacidade, à sua coragem, o seu espírito criativo, não defraudou, aliás, ultrapassou largamente as melhores expectativas que cada um de nós tinha em relação ao seu desempenho. Portanto, Chile está de parabéns, com certeza. Nelson Sardinha, quando pensou que Angola pudesse ganhar o 12º título africano, geralmente o MVP, jogador mais valioso, é da equipa que ganha. Na sua agenda estava Chile do Dundão ou pensava noutro jogador? Não, portanto, eu desde o início, e quando fizemos aqui a antevisão, sempre acreditei na liderança do Chile. Portanto, o Chile não me lembro de ter visto o Chile a jogar mal. Que é um jogador tão regular, que até, penso que qualquer treinador gostaria de tê-lo. Até já ouvi dizer aí, não sei, pronto, que o LeBron James está a pedir o número do rapaz para ver se o leva para os Lakers. Portanto, é assim, o Chile realmente superou, portanto, ele foi para além das expectativas. Tornou-se num único jogador, a carregar todas as nossas esperanças quando o jogo estava mal. Não tínhamos a quem passar a bola para marcar pontos decisivos, quer para fugir no resultado, quer para desempatar, não tínhamos. O Celton foi aparecendo e eu também já na antevisão disse, e disse bem, que tínhamos que contar com a irreverência do Celton, porque é preciso ter muita coragem para ter a bola nos 6, 4, 5 segundos antes de tocar o gongo. E então o Chile assumia sempre, naturalmente. Foi fazendo lançamentos fáceis, alguns mais complicados, mas sobretudo o que mais admirou-me nele foi da forma como ele temporizava o jogo. Quando mais nós precisávamos, ele fazia a leitura, porque o miúdo é mais um treinador dentro do campo. Ele fazia a leitura, ele gritava com os companheiros, ele chamava a razão ao próprio Bruno, por causa do posicionamento. Quando precisava que o Bruno estivesse lá dentro, o Bruno vinha cá fora. Hein? Quando precisava que o miúdo Celton cumprisse taticamente as movimentações, havia ali uma certa... apareciam 2 jogadores perto da posse de bola, ele gritava com os companheiros e no banco também mostrou a sua liderança. E então eu sempre acreditei nele e pessoalmente já lhe dei os parabéns e tem um coração enorme, tem uma atitude de um gigante e então o Chile, 27 anitos, tem mais 10 anos para jogar com a intensidade que ele joga e vai sobretudo inspirar outros jovens, sobretudo quem quer jogar na posição dele, porque o que ele faz de melhor não é qualquer um que vai fazer, que lhe vai ultrapassar. Neste momento, não é qualquer um que lhe vai ultrapassar. Então, que venham mais miúdos a treinar como ele treina, querem ser como ele é e quem sabe daqui a mais 4 ou 8 anos a gente tenha mais 3 ou 4 Chiles. Carlos Diniz, vou-me pegar o fator liderança, bem dito por Nelson Sardinha Futuro, na situação dos 3 lances livres dados a Boubacar Gakou. Já creio que depois faltariam 4 décimos para terminar o jogo ante os Camarões. Não marca o primeiro lançamento. O Chile de Dundão tornou-se viral a imagem, né? Foi ter com a Bu, teve que ralhar o alto. Ali aquele foi o momento fantástico. E a Bu, depois dos 3, consegue um ponto, tal como o Gabi Salvador disse, tal ponto incrivelmente único que deu a vitória, mas com a intervenção direta do
Gil do Dundão, para a injeção psico-emocional a Boubacar Gakou, que não estava a conseguir viver da melhor maneira aquele momento? Primeiro é preciso dizer que há muitos MVPs, muitos no mundo, mas MVPs das duas variantes do jogo de basquetebol, que é defender e atacar, é raríssimo. Esses deviam levar sempre um outro troféu. Porque há muito MVP que marca os pontos e a equipa ganha. Mas com o seu trabalho defensivo, depois é de todo o resto da equipa. Este não. Este é MVP a sério, é plus mesmo. Este não, vamos estar aqui com truques, que este não é apenas o MVP. Esse é daqueles jogadores que tu olhas para ele, o treinador, faz o desenho tático, ofensivo, hein? Não precisa chamar a atenção em relação à reação defensiva, porque está nos genes dele, na mente dele, cumprir as duas variantes do jogo de basquetebol. E depois dizer o que é em relação ao Gakou. Ao Gakou. O Gakou já teve situações parecidas de falhar os lances livres, em situações críticas. E Gildo conhece muito bem. Levar um ralhete do Gildo, que é um colega que eu vejo que trabalha, que se esforça, que ataca e defende, é sempre um consolo. Aquilo funciona como tónico, de facto. Muitas vezes nós não percebemos que a observância de um colega, de um aspecto meu, também tem muito a ver com aquilo que tu fazes. Quem és tu? Aquilo ali não tem o quem és tu. És tu mesmo, Gildo. Eu tenho que meter essa bola. Porque tu, Gildo, queres que eu meta a bola lá dentro. E é preciso, às vezes, esse prémio, por exemplo, o dado comparativo seria o jogador do Senegal, por exemplo. O base do Senegal, por exemplo. O Jean-Jacques Boissy ou o Branco Badio. Aí há dois, né? Qualquer um desses bases teria um equilíbrio muito forte ofensivamente em relação ao Dundão. E se calhar ultrapassaria na questão ataque. Mas defensivamente não há equilíbrio nenhum. Acabou. Se os votos fossem por pontos, eles recebiam 10 pontos por ataque, o Dundão 8, 9. Mas depois, no quesito de defesa, o não é receber 10, é receber 1 ou 2. Acabou o MVP de facto. Eu já vi em certas competições africanas, e não só, e eu participei numa, que o MVP era do terceiro classificado. Há um campeonato africano, não me lembro quando, no Madagascar, que fui eu selecionador, o MVP foi Gerson Domingos. E Angola ficou em terceiro. Eu próprio, quando chamam o Gerson, eu fiquei, deve ser engano, qualquer coisa aqui não está bem. Porque fomos para ali, obrigaram-nos a ir, até já queríamos, não, vocês têm que sentar ali. Eu depois pensei, pois. Mas neste caso aqui, se Angola fica em segundo ou em terceiro, não seria mal dado o MVP ao Gildo. Claro que todos nós estamos habituados a ver o basquetebol só numa vertente ofensiva, havíamos de dizer isto e isto e assado e cozido. Claro que os treinadores, quando programam a sua época desportiva, 70% são aspectos ofensivos e se calhar 30% defensivos. Mas olha, um jogador como o Gildo é 50 para cada lado. E como mereceu ganhar nas duas variantes, não há MVP mais justo do que Dundão. Mas agora o Afrobasket já acabou. Temos uma empreitada no grupo D, no rumo ao Mundial do Qatar 2027. Primeira janela em fevereiro. Temos o Mali, o Uganda e também o Egito. Onde é que temos que melhorar? Que os jogadores devem ser incluídos a este lote de campeões africanos para que a equipa mantenha a mesma performance numa primeira fase, ou melhor, sobretudo do ponto de vista ofensivo? Portanto, primeiro é que no lote de 40, 60 jogadores que o treinador tem disponível, há que incluir os melhores que temos. Tudo isso passa primeiro porque internamente o nosso campeonato terá eventualmente que melhorar mais. Temos que competir. Nós temos que ter jogadores com muitos minutos para serem competitivos. Primeiro temos que melhorar o nosso campeonato. Nós vamos ter até lá, portanto, não sei quem será o naming do próximo campeonato, se será o mesmo ou não. Até lá, gostaríamos que os nossos jogadores tivessem 20 e tal, 30 e tal jogos até lá feitos. Isso a nível interno. E antes das competições, gostaria que
o governo de Angola se empenhasse em convidar equipas. Nós temos aqui algumas datas políticas, podiam-se realizar alguns torneios para que a seleção pudesse jogar antes de ir para as eliminatórias. Portanto, não se trata só de reunir um grupo de jogadores em determinado tempo para, na janela FIBA, a treinarem para irem competir, mas, primeiro, a prova interna com alguns jogos já feitos, depois, internacionalmente, testar os jogadores escolhidos e depois é que entramos no período de estágio pré-competitivo, competição, aí sim podemos fazer melhores resultados e não comprometer a qualificação para o Campeonato do Mundo. Portanto, isto penso que está ao alcance quer do Governo de Angola, quer da própria Federação Angolana de Basquetebol, e acredito que estrategicamente o treinador Pepe esteja a pensar nisso, porque ele tem de facto muitos jogadores disponíveis, está contente com este grupo, mas precisa de incluir mais 3 ou 4 jogadores para fazerem, tanto, não fazerem a diferença, mas para, primeiro, dar mais competitividade ao grupo, não deixar com que este grupo se acomode, porque temos um jogador mais velho, tem 33, 34 anos. 32, João Fernandes. João Fernandes. Para muitos, o elo mais fraco da seleção. Do ponto de vista de desempenho, né? Para muitos. E então, temos muitos jogadores de fora. Eu falei do Glofat, falei do Jonathan Jung, falei do Sidrago, ou seja, temos uma série de jogadores que poderão ser incluídos. A competição interna serve para revelar estes jogadores e depois é arranjar aqui algumas competições internacionais, vai dar minutos, vai dar testes de força. O país, mais uma vez, agradece, é sempre bom ver basquete aqui outra vez e vamos nos preparar sempre bem para ir às competições afora. Luís Salvador, há que incluir outros jogadores, né, neste leque de opções, visando já o apuramento mundial, porque é necessário que na primeira janela Angola consiga vencer os 3 jogos para ir mais folgada para a segunda e para a terceira janela. Sim, com certeza. Depois, como é uma prova que é disputada a meio da época, penso que um ou outro jogador, por exemplo, como o Silvio de Sousa, mesmo o Bruno Fernandes, apresentar-se-ão em melhor forma desportiva. Essa é a minha expectativa, porque a preparação para este Afrobasket começou após o defeso, nas ligas em que os mesmos estão incluídos, com exceção do Celton, e eles juntaram-se algumas semanas mais tarde em relação ao resto do grupo, e penso que isso se refletiu de alguma forma no desempenho individual dos atletas que eu mencionei, pois ficou evidente que ambos são capazes de muito mais do que aquilo que nos deram a ver. Pronto, então é uma questão de se avaliar. São 12 lugares, são provas de um final de semana só, são 3 jogos e o treinador terá tempo para avaliar. Não terá tanto tempo assim, semanas, para preparar os jogos, 5, 6 dias, e depois competirmos, não é? É muito importante que Angola se mantenha na alta roda do basquetebol mundial. Esta primeira janela é fundamental que Angola vença o maior número de jogos possíveis, que assuma a liderança. Na verdade, é fundamental que nos apuremos para o Campeonato do Mundo. E se eventualmente for possível acolhermos aqui, eu não sei quantas janelas serão, mas pelo menos uma aqui em nossa casa, já vimos que o 6º jogador faz realmente a diferença. O basquetebol em Angola penso que está num bom embalo, sobretudo no plano internacional, né? Temos essa janela de apuramento, teremos uma das janelas da fase preliminar da BAL cá, em 2026, e em 2027 a fase final da BAL. Então, isso é um movimento muito bom à volta do basquetebol, e eu espero que isso se venha a repercutir também na melhoria, para já, da capacidade institucional e organizativa da Federação Angolana de Basquetebol, que depois vai se refletir também
ao nível dos próprios clubes, não é? Diz que o basquetebol hoje vive um momento muito bom em termos de crescimento, em termos de rentabilidade, em termos de, digo crescimento ao nível do número de seguidores ou de adeptos, de espectadores e de praticantes desta modalidade. Então, eu penso que o país deverá, nós próprios, agentes do basquetebol, devemos ter a sagacidade, a capacidade para extrair desta oportunidade, não é, coisas positivas, de modo a que o basquetebol no país possa crescer. Carlos Iris, até que ponto esta vitória da Angola deve estreitar as ligações, entre aspas, entre o técnico Pepe Claros e a ANTB, Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol de Angola? Deve haver um encontro para que o modelo de basquetebol da Angola, do ponto de vista morfológico, seja pensado desta maneira? Baixos como Chile do Dundão são sempre bem-vindos, mas geralmente, por norma, o base 1,90 m, extremo base 1,95 m, extremo 2 metros, extremo poste 2,5 m, poste a partir de 2,6 m. Até que ponto pode haver essa comunhão, as ideias do técnico Pepe Claros e aquilo que é o basquetebol característico da Angola, juntamente com a Associação de Treinadores de Basquete do nosso país? A mim faz-me confusão, e desde o passado que nós temos tido... Desde o passado que nós temos tido essa observância de querer artificialmente tornar os jogadores altos à base. Como eu costumo dizer, o basquetebol tem vida própria. E, além disso, há um aspecto importante que é preciso observarmos aqui. Não vai ser, de facto, a potência dos técnicos que vai tornar os jogadores posicionáveis. O que acontece é que os jogadores têm características naturais. Vou-lhe dar só um exemplo. Naquilo que os angolanos pretendem muitas vezes, até é ridículo, porque se o Barkley fosse angolano, seria ele base e o Magic seria poste. Sim, Barkley tinha 96, Magic 7. Por isso é que eu digo que essas coisas... Por isso é que eu digo que osmose, ainda que o senhor Seleção Nacional queira dar alguma ajuda à NTB, será noutro aspecto e não nessa vertente de que muita gente diz bases de 2 metros, extremos de meio metro. Isto é uma questão natural e é o basquetebol que dita a regra. Hoje temos um base de 1,60 m e pouco, mas este base mesmo tem qualidades e tem no basquete com base de 2 metros e perderam. Nós temos que levar isso como exemplo. Aliás, o Campeonato Nacional de Angola, a exemplo da Seleção Nacional, também os jogadores cresceram. E também temos alguns bases. Olha, o Inter tem um base, o Nelo tem 1,90 m. E o Manuel Sebastião Nelo. Mas a casa pessoal do Lubito tem um base de 1,79 m e dos meus bases está no Campeonato Nacional e também já foi observado pelo selecionador e também já temos na Seleção Nacional. Eu acho que a ajuda do senhor selecionador será num outro contexto. Porque o senhor selecionador, independentemente de ter ganho o Campeonato da África, até ganhou com base numa vertente que Angola já usa há muito tempo, que é a qualidade defensiva das nossas equipas e da nossa Seleção Nacional. Eu acho que a mais-valia do selecionador nacional em relação à NTB é num outro aspecto, organizacional mesmo, porque Espanha tem uma escola de treinadores acima das mais qualificadas do mundo, e aí sim a experiência do senhor selecionador seria muito bem-vinda. Agora, neste quesito de que jogadores... Não, o que nós temos que pensar aqui em relação à Seleção Nacional é que nós hoje somos o alvo a bater. E uma ou duas janelas dessas têm que correr cá em Angola para que este mesmo público dê o input suficiente à Seleção Nacional para conseguirmos ir ao Mundial, porque seria decepcionável se não conseguíssemos ir ao Campeonato do Mundo. E por que irmos ao Campeonato do Mundo? Porque os nossos jogadores, embora esse da diáspora e outros, estão ávidos dos jogos internacionais. O tempo que realizou foi para ganhar o Afrobasket e ganhar outras competições e outros campeonatos. Está aqui, até as janelas, se calhar um ou outro jogadores, ou então outras vicissitudes do desporto,
poderá não... Mas esta é a base da seleção nacional. E tem uma média que nos garante o apuramento, que nos garante as janelas todas para o apuramento a partir de fevereiro. O que podemos é fazer para potenciar isso, é organizar uma ou duas janelas aqui para que o selecionador consiga impossível. Porque hoje os países também se vão organizar para realizarmos uma janela para que o seu selecionador e todos nós não andamos com a calculadora na mão a fazermos contas do apuramento. É verdade, olhando para este Afrobasket, 12º título de Angola, 31ª edição, classificação final do Afrobasket, medalha de ouro, primeiro lugar para Angola, medalha de prata, segunda posição para o Mali, terceira posição, medalha de bronze para o Senegal, quarto Guiné, 10ª posição Sudão do Sul, 11ª posição Congo Democrático, 12ª posição Tunísia, 13ª posição Ruanda, 14ª posição Madagascar. Para já, olhando para a classificação final, Nelson Sardinha, o que é que mais os surpreendeu? Será o Sudão na 10ª posição ou a ascensão do Mali de 15º para vice-campeão africano? Primeiro, era preciso ver que tivemos a Tunísia com 2 títulos e foi a grande decepção para mim. Esperava mais da Tunísia, esperava mais do Senegal também. A equipa tem uma equipa de luxo, tem belíssimos jogadores, basquete fluido, fácil, e seria, naturalmente, se nos encontrássemos, seria uma equipa que pudesse eventualmente nos tirar o título, mas não aconteceu. Mas a grande surpresa do campeonato foi mesmo o Mali. Portanto, o Mali, com um treinador que já acompanha estes bravos miúdos desde o sub-16, sub-18, fazem aquele campeonato no mundo, no Cairo, em que ninguém tem uma estrutura base, ou seja, o modelo de acompanhamento que começou com os nossos sub tem 3 títulos. Temos aí 4 jogadores com 3 títulos. Não, 3. 3? 4. 4. Não, o Gerson não. O Shield. O só tem um. e o Silvio e o Bruno. Ok, são 3 jogadores. O Milton Valente. Milton Valente Shield é que só tem um. Sim. Base, assim meio arrasca, depois ser qualificado também ali e apareceu nos jogos mata-mata até chegar à final. Para mim, tanto a grande surpresa pela positiva foi o Mali. A grande decepção para mim foi a Tunísia, com tudo aquilo que já mostrou no passado. Esperava mais dela, até porque tinha sob os seus ombros o título de campeão. E nós prestamos de parabéns por termos ganho, parabéns por termos coroado estes 50 anos de independência com um título, parabéns por devolvermos a Angola na rota das participações do basquete africano, mais dinheiro e tudo aquilo de bom que o ser campeão africano pode trazer. O Abi Salvador, principais surpresas neste campeonato africano? Bom, realmente esta competição foi absolutamente imprevisível. E eu, a dado momento, preferi fazer uma avaliação após o decurso da primeira fase. E eu tinha a expectativa que quer o Egito, que ganhou um grupo dificílimo, como Mali e o Senegal, quer a Costa do Marfim, que esteve no Namibe, ganhou por 1 ponto a Cabo Verde, também um jogo muito renhido, e o Congo, que esteve bem. Eu tinha a expectativa que estas 2 seleções fossem chegar pelo menos às meias finais. Realmente eu fiquei surpreendido pelo facto de, nos quartos de finais, todas as equipas que se apuraram diretamente por terem conquistado os respectivos grupos foram eliminadas, com exceção de Angola. Então, eu penso que, a partir deste momento, o campeonato perdeu de qualquer tipo de, diria assim, de lógica competitiva. Tudo nos poderia acontecer, inclusivamente a nós mesmos. Inclusivamente a nós mesmos, Angola e qualquer um dos contendores, não é? A Costa do Marfim tinha uma equipa
tem uma equipa poderosíssima, a praticar um bom basquete com o nosso Diabaté aqui, que levantou o pavilhão do Namibe com 3 idade. E das minhas contas, eu já estava a ver a perspectiva de ver um jogo entre Angola e o Egito nas meias finais, não é? Mas, pronto, num dado momento o campeonato perdeu toda a lógica competitiva e então, pronto, felizmente culminou com a nossa conquista. Carlos Dias, temos pouco tempo a fechar. Que mensagem os treinadores angolanos têm a árdua missão de continuar a formar bons jogadores para servirem as nossas seleções? Dei-lhe um exemplo há bem pouco tempo de que a seleção de Angola, embora seja uma seleção da diáspora que é normal em África, mas a nossa diáspora ainda é formada em Angola. Significa dizer que nós em África não devemos nada a ninguém, porque enquanto os outros países apoiam-se na formação americana, francesa e inglesa, e mesmo inglesa e de outros espanhola, nós continuamos a formar jogadores de qualidade. Qualquer daqueles jogadores da Seleção Nacional, terando 2, jogaram e treinaram em Angola até os seus 19, 18 anos, têm títulos de formação, e esses títulos de formação foram conseguidos a treinar e a residir em Angola. Em relação a isso, mais uma vez agradecer ao Sr. Selecionador Nacional e também um abraço aos meus colegas de profissão, até porque ficou patente que sempre que Angola ganha, sempre que Angola ganhou em basquetebol, os treinadores angolanos são sempre relevante imagem de trabalho. E trabalham como? Os jogadores foram formados em Angola. Os jogadores de formação de Angola estão todos de parabéns. O exemplo está aí, não paramos, continuamos a trabalhar. Está aí a Seleção Nacional de Angola com N jogadores formados aqui em Angola. Muito obrigado a si, Carlos Dias. O Gabi Salvador, rápidas melhoras. Mais uma vez, muito obrigado, mesmo combalido, cá presente. Nelson Sardinha Futuro, muito obrigado pela presença no Girassol Debate. Obrigado. E já que olhamos para o Afrobasket, a 31ª edição da prova, 12º título para Angola. Angola que engordou o comando no palmarés da FIBA África em relação ao Afrobasket. Temos 12 títulos, depois vêm a seguir com 5 títulos cada as seleções nacionais do Egito e também do Senegal. A Tunísia tem 3 troféus. Côte d'Ivoire e a República Centro-Africana têm 2 troféus cada. Depois vêm Marrocos e Nigéria com 1 troféu. Oxalá que Angola volte a brilhar no Afrobasket de 2029, que tenhamos vida e saúde para presenciar novamente este momento e que o nosso país possa continuar a somar vitórias. Já daqui a pouco, a começar o próximo ano, visando o Mundial de 2027, na fase de qualificação africana, Angola está no grupo D. Não é fácil, ao lado das seleções nacionais do Mali, do Egito e também do Uganda. Um forte abraço. Sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado.